Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos nessa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Espaço, a fronteira final. Certa vez, esta conhecida nave interplanetária teve seu disco defletor destruído e entrou logo em seguida em movimento. Sabe-se que o disco defletor tem a funcionalidade de desviar qualquer partícula espacial que, mesmo pequena em altas velocidades, poderia destruir a nave. Considere uma outra nave espacial de menor porte que tenha sofrido o mesmo dano em seu disco defletor e seja obrigada a usar o escudo de força para se proteger. Seu escudo, ao invés de repelir, absorve a massa das partículas espaciais como em choques perfeitamente inelásticos. O excesso de energia cinética após cada choque é dissipado pelo escudo, mas qualquer carga elétrica encontrada permanece no escudo, deixando-o carregado. A nave resolve se dirigir para o planeta ocupado mais próximo para sofrer reparos. Por conta dos danos, só foi possível gerar uma velocidade inicial V0 de 8% da velocidade da luz e seus motores foram desligados até o momento de entrar em órbita. Durante o percurso, a nave encontra uma nuvem de partículas eletricamente carregadas, realizando um trajeto retilíneo de comprimento L. Em média, uma partícula por quilômetro é encontrada pela nave. Essa nuvem localiza-se em uma região distante de qualquer influência gravitacional. E sabe-se que a nave permanecerá em uma órbita equatorial ao redor do planeta, cujos campos magnéticos apresentam intensidade uniforme no sentido do Polo Norte para o Polo Sul. Despreza a intensidade da força de repulsão entre as cargas de mesmo sinal, né? Aqui os dados da questão que a gente vai utilizar no meio do caminho. Ok. Bem, letra A velocidade final da nave logo após o último choque, né? Vamos fazendo uma a uma. A imagem está aqui pequenininha, porque não é necessário a gente mexer nela, certo? Com exceção do planeta ali na letra C, certo? Mas bem, vamos aqui para uma outra lauda. O que a questão está pedindo, né? Só diminuir um pouco as linhas aqui. A questão está pedindo a velocidade final da nave após, né, os choques. Pronto. Certo? Pois bem, como a questão diz que o excesso de energia cinética é dissipado e que a massa é absorvida, né, pela nave, vamos considerar choques elásticos, né? Então, o que acontece? Temos conservação de momentum aqui para fazer. Temos a massa da nave vezes a sua velocidade V0. Vai ser igual ao quê? A massa da nave mais a massa acrescida de todas as partículas vezes a velocidade V', que é o que nós queremos descobrir. Aqui eu posso utilizar diretamente a conservação de momento, pois a velocidade V0 é menor do que 10% da velocidade da luz, é 0,08. Então a gente pode desprezar os efeitos relativísticos. Outro método seria basicamente calcular o gamo, que daria muito mais trabalho. Mas a gente pode, justamente para essa definição, né, de que consideramos efeitos relativísticos acima de 10%, e para esse caso, como é menor, a gente pode desprezar, né? Então, daqui a velocidade V' vai ser igual ao quê? Vai ser igual a m, a massa da nave, dividido pela massa da nave mais a massa acrescida, vezes o valor V0. Ok? Bem, o que nós temos que determinar? A massa acrescida, certo? Bem, a questão diz que é encontrada uma partícula por quilômetro, o média é uma partícula por quilômetro. Então, basta a gente multiplicar a massa de cada partícula pelo comprimento da nuvem, né? Só que veja que estamos em miligramas. Vamos ter que converter isso para quilograma, ok? Então, faremos o seguinte. Como a massa de cada partícula é 100 miligramas, isso aqui é igual a 100 vezes 10 na menos 6 quilogramas. A massa, que eu vou chamar de m' de cada partícula. Agora, a massa m vai ser justamente... que aqui a gente ainda pode alterar, né? Isso aqui é 10 na menos 4 quilogramas, que facilita muito mais. Vai ser, então, o comprimento da nave,
7,5 vezes 10 na 8, da nave não, da nuvem, quilômetros, vezes, né, a quantidade de partículas que se encontra por quilômetro. 10 na menos 4, ou seja, um valor de 7,5 vezes 10 na 4 quilogramas que vai ser acrescido à nave. A massa da nave é dito na questão que é 300 toneladas, ou seja, 300 vezes 10 na 4 quilogramas. 10 na 4 não, 10 na 3 quilogramas. Passando, né, para 10 na 4, para ficar com o mesmo denominador aqui, a mesma potência de 10, certo? Teremos 30 vezes 10 na 4. Ou seja, aplicando aqui nessa primeira expressão, vamos ter que V' vai ser 30 vezes 10 na 4, divididos por Mzão mais Mzinho, vai dar 37,5 vezes 10 na 4, que daí a gente pode cancelar ali os 10 na 4, vezes V0, que é 0,08, né, representando 8%, só melhorar esse 8 aqui, vezes a velocidade da luz, que também está sendo dado na questão, que está aqui, 3/10 na 8, certo? Opa, deu um pequeno defeitinho. 3 vezes 10 na 8. Claro, efetuando todo esse cálculo aqui, irá encontrar o valor de 1,92 vezes 10 na 7. Como é velocidade? 10 na 7 metros por segundo. Então, achamos aí o nosso primeiro resultado. Isso aqui é o resultado do item A, pedido na questão. Ok? Bem, a letra B, deixa eu voltar aqui então, vai pedir o seguinte: a energia máxima dissipada pelo escudo em um único choque. Bem, então, o que veremos? Certo? Vou botar aqui numa outra lauda. Como queremos saber a variação de energia em um único choque, certo? Basta nós fazermos o quê? A energia cinética, Mzão V0 ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética logo após a colisão com uma única partícula, né? Que aqui eu vou chamar um novo V', tá? Sobre 2, certo? Claro, nós poderíamos pensar o seguinte: a cada colisão que a nave tem com a partícula, ela vai dissipar uma certa quantidade de energia. Só que a cada colisão ela vai diminuir sua velocidade, certo? Devido, né, à colisão ser inelástica. Então a gente sabe que a variação de energia vai depender do quê? Da variação das velocidades ao quadrado. Então a gente pode pensar em efeito de comparação, de tentar fazer o primeiro e o segundo, mas como a velocidade tem uma presença muito maior aqui por ser ao quadrado, e estamos falando da velocidade da luz aqui, né, em termos de velocidade da luz, ok? Então, certo que a primeira colisão ela vai descarregar maior quantidade de energia, e a última vai, né, dissipar a menor quantidade. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade muito menor ali, certo? Muito menor, antes aqui eu tinha 0,8%, isso aqui dava 2,4 vezes 10 na 7. Então não é muito menor, mas é um valor considerável, cerca de 20% a menos, né, de velocidade. Ou seja, eu perco muito mais velocidade, vamos pensar assim, do que acrescento em massa. Na verdade, as quantidades são iguais, só que como a velocidade está ao quadrado, vai ser mais relevante aqui, né? Então, é entre a energia cinética da nave antes dela ter a primeira colisão e a energia cinética logo após a primeira colisão. Por conservação de momento, a gente pode aproveitar essa mesma expressão aqui, né? Certo? Só que daí com a massa de uma partícula. Então, o valor V' vai ser basicamente o quê? MV0, divididos por M mais M'. Tá? M' é a massa de uma partícula. Ao quadrado e jogado aqui nessa expressão acima, temos que a variação de energia vai ser o quê? M, e agora eu não vou chamar de V0, vou chamar só de V, tá? Para facilitar. V ao quadrado, né? Vou dizer que V0 é igual a V e M' é igual a M,
tá? Só para facilitar agora. Menos, aqui vamos ter m v0² sobre m mais m' ao quadrado. Jogado aqui, vamos ter o seguinte, vamos ter m ao quadrado, certo? V ao quadrado, ok? Divididos por m mais mzinho, né? Que seria o m' aqui neste caso, certo? E o 2 ali que faltou, tá? Esse 2 aqui. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mv² sobre 2 em evidência aqui agora, tá? Eu vou ter mv² sobre 2 colocado em evidência, e aí eu fico com 1 menos m sobre m mais mzinho. Fazendo este cálculo, nós encontramos, né, m mais m de m mais mzinho menos m, basicamente. Que podemos cancelar os m com menos m, mzão, né? Vamos ter que ΔE vai ser, então, mzão v² sobre 2 vezes mzinho sobre mzão mais mzinho. E aí a gente faz algumas aproximações, claro. Primeiramente, este valor aqui é aproximadamente próprio mzão. Por quê? Porque mzão é muito maior do que mzinho. Como é aproximadamente, eu posso descartar este mzinho aqui e eu posso cancelar mzão com mzão. Então, daqui a gente pode concluir que a variação da energia cinética, certo, é basicamente o quê? Mzinho v² sobre 2, ou seja, a energia cinética de uma partículazinha m sair do repouso e chegar a essa velocidade, a energia que ela vai dissipar, certo? Bem, então aqui basta a gente substituir os valores. A massa mzinho, né, a gente havia colocado aqui 10 na menos 4 kg, então vou colocar aqui 10 na menos 4, vezes a velocidade da luz, que no caso eu fiz o cálculo rápido, velocidade da luz não, a velocidade da nave, que é 8% a velocidade da luz, que deu 2,4 vezes 10 na menos 7 metros por segundo, isso aqui tem que ser elevado ao quadrado, tudo isso divididos por 2. Né? Efetuando este cálculo, a gente encontra, tá? Espera aí, só deixa eu botar a tela de volta aqui. A gente encontra o valor de ΔE como sendo de 2,88 ou 2,88 vezes 10 na 10 joules, ou seja, é muita energia. Claro, a gente está trabalhando com valores acima, próximos à velocidade da luz, 8%. Então, é muita energia que vai ser dissipada aí em cada colisão. E resolvemos aí, então, o item B. Certo? Agora, nós vamos para o item C, que daí já leva em consideração ali o... Aqui, ó. Vou pegar o laserzinho, que já leva em consideração a chegada ao planeta. A velocidade mínima da nave para manter sua órbita de altura h igual a 35 vezes 10 na 3 km acima da superfície do planeta. Certo? Então, uma terceira lauda aqui para a gente fazer finalmente a letra C. Certo? Bem, temos a nave, basicamente, de encontro com um campo magnético que desce, tá? Do Polo Norte ao Polo Sul. A intensidade é dada na questão, a intensidade do campo magnético, 5×10 a menos 5 Tesla. É dado o raio, no caso aqui do planeta, né? E também é dado a massa do planeta, né? Que pela massa, pelo raio, pelo campo, a gente só pode concluir que tem que ser a Terra. Ok? Pois bem, então, visto de cima, fica melhor, nós vamos ter uma região, uma órbita, eu vou representar aqui por uma região quadrada, mas aqui está o planeta, mas vamos ter uma região onde vai ter um campo magnético entrando aqui, visto de cima ali do desenho, certo? Bem, o que ocorre? Aqui nós temos que ter uma força resultante centrípeta. Quando uma nave está sofrendo atração gravitacional, com uma certa sua velocidade v', neste caso, ok? V', a velocidade de 1,92
vezes 10 na 7 metros por segundo, pois essa é a velocidade com que ela sai da nuvem, e a massa, que eu vou chamar de MT não, eu vvou chamar Mzão linha, 3,75 vezes 10 na 5 kg, que é a massa após a colisão com todas as N partículas, ok? Mas bem, tem sofre a ação da força gravitacional, né? Bem, então, nesse sentido aqui, pela regra da mão direita, teríamos uma força, né, magnética para essa direção oposta, ok? Assumindo que a carga ali é positiva de cada partícula, pois ele não deu sinal de negativo. Outra opção seria a nave estar em órbita no sentido oposto, só que neste caso a força magnética teria o mesmo sentido que a força gravitacional, certo? Só que a questão pede, né, a velocidade mínima. A velocidade mínima, né, vai estar relacionada com a força resultante mínima sobre aquela situação. Então a gente vai escolher esta situação aqui, porque aqui nós temos uma força resultante mínima, o contrário dessa aqui, que teríamos uma força resultante máxima, então a velocidade teria que ser máxima aqui. Ok? Afinal, a força resultante vai ser uma força centrípeta neste caso. Mas antes, nós vamos calcular a quantidade de carga absorvida por essa nave. Bem, como cada partícula carrega 715 microcoulombs, basta eu multiplicar pelo comprimento. Então, a quantidade de carga total vai ser o quê? Vai ser basicamente, eu posso dizer que é Qzinho vezes L, tá? Neste caso. Ou 715 vezes 10 na menos 6 coulombs vezes 7,5 vezes 10 na 8 quilômetros, né? O que vai dar um valor, certo? Que não condiz colocar aqui agora, tá? Mas bem, vamos só montar a expressão, então, como é que fica, ok? Bem, a força resultante é uma força centrípeta, e essa vai ter que ser igual à força gravitacional menos a força magnética, tá? Porque queremos a situação com velocidade mínima, então a resultante mínima, certo? Aqui a resultante seria a máxima, a velocidade seria a máxima. Abrindo as expressões, vamos ter então que a força centrípeta vai ser o m'ʼ, que é a massa da nave, vezes V' divididos pela distância d, né? Onde d, vou colocar aqui ao lado, é nada mais que o raio do planeta mais a altitude que ele quer se manter, a altura h, a distância h que ele quer do planeta. Sendo igual à força gravitacional, que é constante gravitacional, a massa do planeta, que eu vou chamar só de mp, vezes m', dividido por d ao quadrado. Menos a força magnética, que é a quantidade de carga, vezes a intensidade do campo magnético, vezes a velocidade V'. Eu vou dividir toda essa expressão por d sobre m', certo? Que daí nós vamos ter o seguinte, V' ao quadrado, simplesmente, igual a g mp, massa do planeta, divididos por d, menos q b d v', divididos por m'. Jogando isso tudo para o outro lado, eu já vou abrir uma outra lauda aqui, só deixa eu copiar essa expressão para a gente não perder ela. Tá? Aqui. Finalmente terminar a questão. Vamos ter o seguinte, que V' ao quadrado, né, mais QBD sobre M', V', menos GMP sobre D vai ser igual a zero. E aqui a gente cai numa
fórmula de Bhaskara, ok? Como é que a gente procede isso aqui? Simplesmente V vai ser igual, então, a 1/2, né? Vezes menos B, neste caso, menos QBD sobre M', mais ou menos, aí a gente já vai ver o que é esse mais ou menos, a raiz quadrada de B ao quadrado, ou seja, de Q ao quadrado B ao... Só botar aqui B ao D sobre M' tudo ao quadrado. M' ao quadrado, menos 4AC, que vai dar mais GMP sobre D. Tudo dentro da raiz. Ok? Bem, primeiramente vamos ver com quais sinais a gente vai trabalhar. Se é com mais ou com menos, né? Bem, essa expressão, essa raiz aqui, veja que como eu vou... Se este termo fosse zero, eu teria menos, né, menos QBD sobre M', mais ou menos QBD sobre M', basicamente. Mas como isso aqui tem um termo a mais somando, essa raiz vai dar um valor maior do que o próprio QBD sobre M'. Então, se eu assumir o valor negativo, eu vou ter o meu resultado negativo. Se eu assumir o valor positivo, eu vou ter um valor positivo. E o que eu quero é uma velocidade positiva, pois se eu tiver uma velocidade negativa, eu vou ter um problema de coerência aqui na minha questão, certo? Ou simplesmente de sentido ali, mas aí que chegaria a outra situação, né? Temos que pegar o valor coerente, então seria um mais aqui. Posso tirar aquele sinal de menos, deixar só o sinal de mais, que daí a gente vai ter o resultado, certo? Claro, não condiz substituir todos esses valores aqui, porque daí é mais a questão, né, mão de obra, mas temos o valor de Q, temos o valor de M', temos o valor de V, temos o valor de B, que é dado na questão também, ok? E temos o valor de H, onde é que está, que está no enunciado, que é 3510 na 3 km, e aqui temos 710 na 3 km, certo? Então temos o valor de D, né? Neste caso D seria 37 vezes 10, 37 não, 42 vezes 10 na 3 km, que claro, seria 42 vezes 10 na 6 metros, teria que passar. Jogando tudo aqui, vai achar um valor aproximado de 2 vezes 10 na 3 metros por segundo, que daí então tem que ser a menor velocidade da nave para que ela consiga se manter naquela órbita desejada, que seria 2.000 metros por segundo, né? Ou 72.000 quilômetros por hora, ok? E daí então, finalmente, terminamos a questão, certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, ajudo sempre que der. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, ok? E deixar sugestão para a próxima questão. Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.